até porque ele vai depois alimentar uma lei, né, com a revisão da 7862. Vou deixar aqui a sugestão, Solange, como priorizar, e aí depois vocês verificam, né? Uhum. Aí, dentro da questão dos resíduos sólidos... Olha, o Sandro, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Em relação àquela diretriz lá, similar ao CIF, né? O que é que você acha que não cabe na inserção social dos catadores, né? E sim no fortalecimento institucional do Estado? Na diretriz D. Eu estou falando da diretriz D. É porque aqui nós estamos falando de uma ação institucional que é de dentro do governo para fora. Que são do comitê de dentro do governo, que vai, vamos dizer, vai ter a SEMA, vai ter a Secretaria de Assistência Social, vai ter a Secretaria de Educação, por exemplo, que pode entrar com programas de educação específicos, né? Pode vir a Secretaria de Saúde, né? Desenvolvendo um programa específico para os catadores. Então, este é um comitê governamental, que ele pode até ter a participação dos catadores e tal, mas ele é ele está dentro da instituição governo, entende? Ok. Né? Nós teremos, Sandro, nós estamos propondo um comitê para a instalação e acompanhamento do plano, tá? Vai ser também um comitê intergovernamental. Mas, de qualquer maneira, nós vamos estudar isso e, de repente, a gente faz uma redefinição. Mas, de qualquer maneira, é importante essa colocação de vocês, tá? Muito obrigado. Tá. Bom, aí, para essa questão dos resíduos, né? Eu acho que aqui não é investir, né? Eu acho que aqui tem que ser implementar ações, priorizar a implantação de ações, né? No campo da compostagem dos grandes geradores e tal, né? Aproveitando esses resíduos para agricultura familiar, recuperação de passagens degradadas e tal, né? Porque aí indicaria, na verdade, a criação de uma outra política pública, né? Porque você pode, por exemplo, contratar os catadores para fazer o recolhimento dos restos de frutas. Você está falando aí, Sandro, de que diretriz é essa que você está? Essa dos resíduos sólidos aqui. Ah, tá. A diretriz B? A B, exatamente. Tá. Então... Eu posso comentar isso com você? Sim. E a sua sugestão, Sandro, é uma inclusão? É interessante essa sugestão sua. Eu só vou fazer uma abordagem com o objetivo de enriquecer. Por que, Sandro? Nós estamos discutindo agora a questão da disposição final dos resíduos no Estado e de aterros consorciados. E a legislação federal enfoca muito, de forma bastante enfática, a possibilidade de nós termos aterros consorciados que sirva a uma população significativa, mais de 100 mil habitantes. Certo? E no estado de Mato Grosso nós temos uma questão geográfica, 900 mil quilômetros quadrados, quer dizer, não é qualquer estado. Então, ao fazer isso, o consórcio ele oferece uma série de vantagens, o consórcio de aterros, né, para os municípios. Mas o fator limitante é o custo de transporte. E a gente observa de forma clara que se nós tivermos que continuar transportando todo o resíduo gerado no município sem ter programas de valorização, nós nós promovemos a inviabilidade econômica dos municípios que estão longe do aterro. Correto. Tá? E a compostagem, o teor de matéria orgânica biodegradável
é, em média, 50% do componente. Então, vai ser muito forte esse nosso enfoque, tá? De programas de valorização do componente orgânico putrescível, para que você retire ele desse transporte, desse destino final, certo? Então, aí, só para complementar, nós vamos fazer o destaque principalmente dos resíduos domiciliares, mas aí nós vamos contribuir também com os resíduos outros, certo? Só para dizer que esse enfoque vai ser bastante claro, mas também muito obrigado, isso cabe, e a gente vai fazer essa readequação para contemplar esse componente de grandes geradores. Tá? Na verdade, é o seguinte, esta é uma grande oportunidade também, né, professor Paulo, porque você tem, por exemplo, Cuiabá, com a zona conurbana aí de Várzea Grande, tem em torno de 800 mil habitantes. Não, dá mais de 1 milhão, viu? Dá mais de 1 milhão? Dá mais, não na metropolitana, mas no consórcio Vale do Rio Cuiabá, que são 11 municípios. Tá, mas vamos ver, vamos dizer que produz-se 1 quilo de lixo habitante, né? São, sim. No mínimo, 600 toneladas por dia de resíduo orgânico, né? Exatamente. Se a gente conseguir, num prazo de 5 anos aí, desenvolver tecnologia para aproveitar 10% disso, são 60 toneladas por dia. 60 toneladas de orgânico por dia, nada, são 3, 4 carretas de quantos metros cúbicos, né? Então, só aí já dá E estou falando do resíduo orgânico sem a compostagem, né? Se você jogar ele na compostagem, você vai triplicar, quadruplicar, depende da técnica que você for usar. Aí você pega essa baixada cuiabana de Cuiabá a Cáceres, que é só pedra branca quase, e você utiliza isso para plantar frutos do cerrado, no meio do cerrado, você cria um programa, né? Você pode avançar, a universidade pode avançar em pesquisa de tudo quanto é jeito aí, né? Então, tem um monte de oportunidades para isso aí, né? Com certeza, com certeza. Bom, desculpa. Então, aí uma outra seria utilizar a inclusão socioprodutiva como critério de preferência, acesso a recursos e apoio técnico. Isso aqui para os municípios, né? E aí, eu queria ver com vocês se caberia também, por exemplo, a gente colocar essa questão da inclusão socioprodutiva, entendeu? Como ou se isso é depois, como um estímulo, né? Para as empresas, mas no sentido de dizer assim, olha, as empresas que destinam seus recursos, né, para as associações, elas vão ter vão ter uma contagem de pontos, vão ter um bônus, alguma coisa. De que recursos você está falando, Sandro? Estamos falando de recursos, por exemplo, do governo federal, investimento do governo federal nos municípios, nos estados, né? Mas aí teria, quando eu estava falando agora, eu estava querendo dialogar com vocês na possibilidade, se é possível, por exemplo, a SEMA, quando vai destinar uma licença ambiental, se ela poderia colocar lá nas diretrizes dela que a empresa que faz a destinação correta e que prioriza a inclusão socioprodutiva dos catadores, se ela poderia ter algum benefício, algum ponto que contasse vantagem para ela, entende? Olha, aí nós temos aqui todo um setor jurídico que trata dessas questões, tá? Aí nós vamos ter que fazer essa consulta, mas Carla podia dar, eu estou vendo Carla presente, tá? Podia nós dar. Temos... Eu tenho uma certa preocupação, viu? No Estado, tem uma lei que fala isso com relação à educação ambiental. Eu não sei te dizer agora o número da lei, mas as empresas que têm um programa implementado de educação ambiental,
elas têm um desconto no licenciamento. Então, Isso é uma coisa parecida, né? Poderemos também, de repente, ver nesse caminho, né? Sim, oi, boa tarde a todos e a Boa todas. tarde. Boa Tudo bem? tarde. Desculpa meu atraso, mas já que estou acompanhando aqui na estratégia anterior, acho interessante essa proposta, professor Sandro, de dar um tratamento diferenciado às empresas que de fato atendem questões socioambientais. A lei de licitações, a nova lei de licitações, ela já traz essas questões bem clara para grandes licitações, de grandes vultos. Então, o que a gente vê que é um caminho aí das compras sustentáveis, que a gente chama as compras públicas sustentáveis. Eu vejo aí que abre uma brecha para outras possibilidades. O problema maior que eu vejo é da comprovação. Como que isso pode ser comprovado? Então, se for pela SEMA, teria que já estabelecer critérios de atendimento para fins de comprovação. Mas eu vejo como possível, sim. Olha, eu ainda continuo batendo no pé daquela questão de até que ponto nós podemos ir no plano. E vou dar um exemplo simples. Certo? Você não pode impor a uma empresa, certo? O seu manejo, certo? Ela tem uma série de responsabilidades quanto à valorização, mas a forma de manejo nós não podemos impor, certo? Então, o que nós vamos privilegiar? O manejo, o cumprimento do manejo ou o cumprimento da inclusão socioprodutiva, certo? Então, eu gostaria, eu acho interessante, mas eu gostaria que a gente analisasse isso do ponto de vista, até porque a política nacional já fala na importância da inclusão, certo? Nós vamos estar repetindo uma questão que está na política nacional, né? Então, eu acho que Entendi, interessante. professor Paulo. Você está entendendo? Entendi, mas assim, eu acho que o que está na política dá para a gente reafirmar aqui. E como a Carla estava falando, eu acho que a gente deixa essas sugestões, se dão uma avaliada, porque aqui nós não vamos interferir na forma do manejo. Aqui nós estamos dizendo o seguinte, que dependendo ela vai fazer o manejo, só que na hora dela fazer o manejo, ela está fazendo a inclusão dos catadores. E aí isso é critério porque daí ela resolve dois problemas. Ela resolve o problema do manejo, que é um problema ambiental. Ela acaba, quando vamos dizer que ela pegue aí a questão do orgânico, ela está promovendo uma ação que é de manejo, que é ambiental, por exemplo, diminuindo o impacto disso na vida útil do aterro, diminuindo o gasto com transporte, logística, etc., etc., está tendo viabilidade econômica, mas ela está resolvendo um problema social gravíssimo, que é o desemprego, né? Então, ela acaba sendo uma política que consegue articular isso. Então, acho que se o plano nosso conseguir colocar isso e colocar para que essa inovação seja absorvida pelas empresas dentro da sua lógica de responsabilidade social e tal, a gente acaba criando oportunidades. Eu estava participando. Veja bem, nós temos um caso semelhante, enfocado de uma outra maneira, aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá existe uma legislação que os grandes catadores devem operar exatamente com as associações e cooperativas, certo? Mas aí é uma lei municipal. Talvez a gente pudesse fazer de uma forma a que isso fosse estabelecido na legislação municipal, certo? Me permite aqui, essa sugestão, ela não está impondo, ela está sugerindo que a inclusão socioprodutiva dos catadores seja um critério para a questão das compras públicas.
das empresas. Então, isso aí se o Estado... Não, olha, aqui não está isso que você está falando, Solange. Utilização... Aqui não tem nada de compras públicas aqui. Utilizar... Primeiro, vou ler utilizar a inclusão socioprodutiva de catadores como critério de preferência para acessos a recursos e apoio técnico aos municípios. Isso é um critério, ele não está impondo, assim também como o governo federal, ele não impõe que tenha que ser com consórcios. Olha, veja bem, a questão toda é nós viabilizarmos isso. Se nós colocarmos na nossa política, utilizar a inclusão socioprodutiva de catadores como critério de preferência para acesso, nós vamos estar falando 2 vezes o que está na política. Nós podemos fazer a sugestão de que os municípios façam a sua legislação ligando os catadores e os grandes produtores. Eu acho que é um negócio muito mais efetivo. É só uma questão de estratégia, tá? Eu acho que o professor Paulo, nesse sentido, ele tem total razão, porque é muito mais fácil você convencer o município e está amparado legalmente ele legislar em interesse próprio, interesse local. E acho que vem dentro disso que você colocou aqui, Solange, na segunda estratégia, de compras sustentáveis. Por quê? Porque isso os municípios já usam da agricultura familiar, já usam outras referências nós temos. E cada vez mais vai ser exigido do município que ele dialogue com os objetivos do desenvolvimento sustentável, que pode ser uma questão que ele vai resolver ali. Sim, eu não discordo de vocês, mas, assim, você colocar no plano estadual, você já indica que o plano municipal tem que ter, porque você vai fazer a interlocução entre as 3 esferas de governo, entende? E o nosso plano, ele pode ser melhor do que a política nacional nesse sentido, porque é que nem a Solange falou, que não está impondo. Se a empresa fizer isso, ela vai ter um benefício. Se ela não fizer, tudo bem. O Sandro, tudo bem, Sandro. A grande questão é o seguinte, nós estamos careca de ver essas coisas não funcionarem. Então, existe uma preocupação também de como que arranja isso de forma a ser funcional, tá? A ser implementado. Eu ainda acho que se você está... E nós já temos algumas experiências disso em municípios aqui no estado. Tá? Cuiabá é um exemplo típico. Ainda é preciso avançar, as coisas... Cuiabá não tem cumprido com a parte dela nessa questão, mas os catadores estão junto aos grandes geradores, certo? Exatamente por determinação dessa legislação. Eu acho que se nós fizermos isso, nós atingimos aquilo que você quer, aquilo que está no objetivo aí, de uma forma mais efetiva, certo? E o que vai aparecer aí na estratégia? Vai aparecer exatamente a recomendação de que os municípios façam, né, esse tipo de legislação. Tá? Bom, é o seguinte, nós estamos aqui propondo, né, sugestões, né? A gente deixa a sugestão, a equipe avalia da forma como pode usar, se pode usar ou não, né? Entende? Não, olha, veja bem, Sandro, perfeito isso, com certeza, a gente sabe isso. A minha colocação é só no sentido de uma discussão com vocês, eu não estou impondo nada, da possibilidade de nós avançarmos em relação a essa proposta. Isto é, fazer alguma coisa mais viável do ponto de vista de trazer resultados. Só isso, tá? Entendi. Tá? Só isso. Eu concordo com o professor Paulo. Existe um limite institucional, existe um limite profissional, né? Porque nem eu, nem o Paulo, nem a Solange, nem a Carla, nem o Danilo, ninguém aqui foi formado dentro de uma lógica da inter e da transdisciplinariedade, né? Cada um aqui foi formado dentro de uma lógica monodisciplinar, quando muito, às vezes, polidisciplinar e tal. Então, a gente não consegue dar resposta a esses problemas, Paulo, me permita chamar assim, justamente
Justamente porque é o seguinte, porque nós usamos as mesmas ferramentas que criaram o problema para tentar resolver. Então, às vezes, a gente precisa chamar profissionais de outra área, trazer outros olhares, né, para que a gente possa construir as respostas, porque, como disse o Einstein, eu não consigo resolver um problema pela mesma lógica que ele foi criado, mas todo problema comporta com ele parte da solução, parte da solução do problema já vem na redação do problema, né? Então, eu vejo assim, os desafios são grandes justamente porque nós temos um Estado que é engessado, extremamente burocrático, ineficiente por vários pontos de vista, não por conta dos servidores públicos, mas por conta da burocracia, que nem o Max Weber falou, né? E toda essa estrutura... Nós temos que falar dos nossos pecados quando trata disso também, Sandro, viu? E aí, o que acontece? A gente precisa fazer com que as instituições de ensino, com que as instituições do Estado, né, enfim, as pessoas também consigam perceber isso. Mas vamos deixar aí como sugestão, e aí... Não, olha, veja bem, com certeza essas sugestões vai ser objeto de discussão aqui no grupo e irão voltar para vocês, nós iremos dar resposta para vocês. Fique tranquilo quanto a isso. Tranquilo. Será contemplada. A minha preocupação é fazer algo que possa ser mais efetivo. Se a gente transferir isso do tipo município, cada município ter a sua responsabilidade de fazer essa inclusão, botar os catadores, eu acho muito mais efetivo. Uhum. Isso no plano, claro. Uhum. Mas é uma questão de ponto de vista, né? Sim, tudo bem. Bom, então, aqui para a área dos resíduos da saúde, que eu acho que é a diretriz 3, né? A gente não conseguiu dar nenhuma contribuição, né? Uhum. Para a questão da construção civil, a gente também não apontou muita coisa, né? Uhum. Tem uma estratégia aqui, tem uma estratégia, não, tem uma ideia aqui que eu queria ver com vocês, né? Quando se fala de usinas de reciclagem de resíduos de construção civil, eu queria ver com vocês assim, ó, será que tinha como incentivar os municípios ou as empresas, por exemplo, a desenvolver novas tecnologias, por exemplo, a partir do isopor? Aqui em Tangará nós temos uma conversa e já teve alguns experimentos com a Habitabem, e ela comprava o isopor da Copertan, triturava para fazer blocos, para fazer muro, para fazer meio-fio, né? Então, ela acabava utilizando o isopor como parte da pedra brita, então fica um material mais leve e tal. Então, talvez ponderar nessa questão da construção civil também um estímulo às empresas a desenvolver esse tipo de tecnologia, né? Ô, Sandro, nós temos um componente que vai falar, inclusive, em tecnologia, novas tecnologias. O que nós estamos pensando? Porque a questão de você fazer valorização dos resíduos de construção civil, porque construção civil é responsabilidade do gerador, certo? E aí o gerador só vai fazer se tiver interesse, se tiver vantagens financeiras, né? Se tiver mercado. Nós temos aqui uma concessão em Cuiabá que trabalha somente com 40% do resíduo gerado pela construção civil. O resto toma outro caminho, infelizmente, certo? Em função de interesses outros. Né? Não é fácil. Mas o que eu quero dizer é que Cuiabá comporta uma sustentabilidade de uma empresa como essa, certo? Agora, como nós vamos tratar aí? 70% dos nossos municípios têm menos de 30 mil habitantes, certo? Então, não se viabiliza o negócio, né, de valorização de resíduos. Nesse sentido, o que nós estamos pensando, na verdade, é uma discussão aqui com o responsável. Eu não sei se o Vitor está presente, talvez ele falasse melhor que eu sobre isso, porque essa ideia do Vitor é uma ideia interessante.
usinas de reciclagem itinerantes. Hoje em dia nós temos usinas que são transportáveis. E você promover isso no interior dos consórcios, tá? Ou de 2 consórcios, cada 2 consórcios tem uma usina dessa. E ela de tempos em tempos, chega ao município, processa esse resíduo, e, digamos assim, de período de 6 em 6 meses, uma vez por ano, talvez uma vez por ano, certo? Mas aí, ainda a grande dúvida é a utilização desses resíduos beneficiados. E, nesse sentido, nós estamos colocando exatamente que o setor público também entre com o seu compromisso nessa questão, por exemplo, de broquete, de meio-fio, né? De tijolos, com esses materiais recicláveis. Nós temos, sim, não só aqui na universidade, mas principalmente na Escola Técnica Federal, a professora Josélia, e tem trabalhado com a gente, inclusive, participado muito com a gente nesses trabalhos aqui da pós-graduação, com essa valorização de resíduos da construção civil. Tem muito estudo feito, viu? Tem algumas limitações, que são legislação, por exemplo, que estabelece que não aceita ainda, por exemplo, o material, a brita, esse material reciclável na estrutura de prédios, né? E eu ainda acredito que isso tudo decorre da falta de pesquisa. Como você disse, se a gente pesquisar, a gente pode estabelecer limites para isso. Tá? Mas existe essa possibilidade. O Vitor está trabalhando. Vitor, por favor, você pode dar uma luz? Você está presente na discussão? Porque quem tem estudado essa questão de resíduo e construção civil é o Vitor. E nós estamos muito preocupados com isso, viu? Nós só temos, para você ter ideia, nós só temos em Cuiabá, que funciona com muita deficiência, né? Em função aqui de um cartel de caçambeiros que se sentiram, digamos assim, muito comprometidos. Ameaçados, né? Ameaçados com essa questão de ir, porque eles perdem o mercado deles, mas também do ponto de vista da Prefeitura de Cuiabá, foi muita falta de sensibilidade fazer uma concessão para uma empresa só, e uma empresa, à época, que passou mais de 20 anos aí, sem ter condição de investimento nessa área. Então, isso gerou todo um desconforto, todo um problema. E nós temos um pequeno modelo funcionando hoje também na cidade de Rondonópolis, tá? Mas ainda que deixa, nos 2 casos, muito a desejar. Tá? Nós temos coisas bem interessantes em termos de Brasil em relação a isso. Uhum. Ok, só um minutinho que eu vou ter que... Mas você podia, Sandro, escrever isso aí no resíduo de construção civil, tá? Deixa o registro, porque isso é a forma da gente, né? Lembrar dessa questão. Fermentar aí essa... Só um pouquinho, eu vou abrir o portão aqui, só um minutinho. Tiago, você está me ouvindo? Oi. Quem que está me... Tiago, está me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Olha, você é convidado do Sandro, é nosso convidado também, viu? Então, você se sinta à vontade para fazer as intervenções que você julgar necessária, tá? Aqui é uma reunião muito aberta, tá? Ok. Ah, faz favor. Eu não consigo ver aqui quem é que está participando aqui. Ah, agora eu consegui ver aqui. Boa tarde, Josita, tudo bem por aí? Acho que a Sônia também está por aí.
Não sei quem mais que está por aí. Vamos continuar aqui, porque daqui a pouquinho nós temos outra reunião. Então, essa aqui também dos resíduos de saneamento básico, eu acredito que a gente também não apresentou nada. Do setor dos resíduos sólidos e industriais também não. A não ser que a gente colocou aqui, ó, incentivar a gestão coletiva integrada de resíduos, tomando como base os arranjos produtivos, com incentivo e apoio, né, à inclusão socioprodutiva de catadores. Ok. Esses dias eu estava participando, o Agro Silvo Pastoril também não tem muitas questões, né? E nem para os resíduos de transporte e mineração. O Clóvis tem algumas questões que ele ia ponderar com a gente, mas ele teve um imprevisto, ele não pôde estar presente, mas depois eu acredito que ele vai encaminhar para vocês aí. Perfeito, isso seria importante, porque mineração é um buraco negro, viu? Mineração é um buraco negro. A gente encaminhou para todos, nós, por exemplo, sabemos todos os empreendimentos que tem no Estado, aonde que eles estão e o que eles exploram, certo? Mas a gente não consegue receber resposta de geração de resíduos. E quando eu estou falando resíduo, eu estou falando resíduo de mineração. Eles têm resíduos outros também, mas eles têm rejeitos contaminados, não contaminados, inertes, tem os problemas de segurança de barragens e tem o problema de área degradada. E a gente observa que eles são autônomos, entende? Quem tem ascendência nele do ponto de vista legal é só a Agência Nacional de Mineração. Então, o dado novo é que agora, em fevereiro, a Agência Nacional de Mineração estabeleceu um decreto com a possibilidade do município interessado ou do Estado fazer convênio com a Agência Nacional de Mineração para monitorar, fiscalizar esses empreendimentos. Eu acho que nós podemos avançar muito, muito aí. Tá? Certo, porque esse pessoal, eles ganham muito, exploram e deixam um estrago ambiental grande, depois vem os problemas, os desastres socioambientais, e eles, né? Então, e a conta fica para a gente pagar, né? Inclusive tem aí agora uma CPI na Assembleia que trata exatamente disso. Do baixo retorno social, pô, de todo esse ganho. O Clóvis Vailante foi contratado como técnico, ele está atuando nessa CPI, eu acho que ele tem bastante informações que pode ser seria muito interessante, com certeza. Tá? Bom, aí essa aqui da logística reversa, saiu a sugestão aqui, implantar sistema de logística reversa, promovendo em todas as etapas do processo participação e inclusão social dos catadores, né? Com as catadores, associações e cooperativas autogestionárias. Por que a gente colocou o termo autogestionária aqui? Porque existem muitas cooperativas e associações que elas não são autogeridas, né? Então, nós estamos avançando nesse estudo também. Nós queremos pautar com o Ministério Público do Trabalho e outros agentes aí, quais são os critérios para se ter autogestão dentro de uma cooperativa, né? Existem muitas cooperativas aí, né, Tiago? O Tiago é catador, o Tiago está acompanhando aí, que tem muitas cooperativas e muitas associações do Mato Grosso que tem dono, né, Tiago? Pois é, são muitas aí. Inclusive, a gente vem enfrentando alguns problemas justamente por conta disso, né? Das pessoas não saber gerir o trabalho e se sentir patrão, porque, assim, se aproveitam porque alguns catadores não têm tanta... são um pouco leigos, um pouco analfabetos, um pouco, como é que fazer, inocente. Aí acabam se aproveitando dessas pessoas. Usam o nome dessas pessoas para benefício próprio. E o caso é mais grave que se imagina, viu? Mas estamos trabalhando nisso aí também, junto com Sandro, nesse sentido, a gente conhece muitos fatos, viu? Muitos fatos. Tá? Então, aqui, estimular o cumprimento dos acordos setoriais,
né? Eu não sei se aqui seria estimular, né? Aqui teria que ser uma palavra talvez um pouco mais forte, porque esses acordos setoriais, conforme previu a política, já eram para estar organizados, né? E aí a gente só colocou o adendo aqui, né? Com a participação dos catadores, né? Porque os nossos estudos, eles vão mais nessa linha, né? Nessa interlocução. Como nós trabalhamos no mestrado de Educação, no mestrado de Doutorado em Ambientais, então a gente procura mostrar que esta questão da coleta seletiva, ela produz, né? Ela dialoga muito com os objetivos do desenvolvimento sustentável, mas se você for analisar só pelas dimensões, você vai perceber que ela é ecologicamente correta, porque tira material da natureza, tira material do aterro, aumenta a vida útil. Ela é economicamente viável, porque diminui custos para os municípios, né? O estudo da Sônia mostrou, a partir de dados da Associação Nacional dos Municípios, da Federação Nacional dos Municípios, que o custo da operação da coleta seletiva ele fica em torno de 10% a 20% do valor que cobram as empresas, né? Então, do ponto de vista... Não, olha, aí não, viu? Eles ficam de 10% a 20% acima da coleta regular, e é perfeitamente viável. Os maiores exemplos que nós temos no Brasil é isso, né? A coleta seletiva é mais cara. É mais cara quanto? Né? Ela é interessante se for mais cara, 10, 20, até talvez um pouquinho mais do que a coleta regular. Esses são os dados que nós temos no Brasil. Não, é que quando a gente separa só a coleta seletiva com os catadores, operada por catadores, por exemplo, seu Paulo, o município de Itangará tem a Copertan contratada. Ele gasta em torno de 115 mil por mês com isso, certo? Claro que com a política, com a sacola, ele tem um outro caminhão e tal, ele vai gastar um pouco mais com a coleta seletiva. Mas com a Copertan ele gasta 115 mil. Pois e tem 53 trabalhadores lá movimentando em torno, em média, 85 toneladas de material por mês. Pois é muito baixa massa movimentada. E aí, em Itangará, bom, agora vamos entrar em outra questão, mas nós podemos até discutir isso fora daqui da sala. Na questão de Itangará, é a questão da participação da comunidade. Eles não podem colocar os recicláveis com o nível de contaminação que está colocando para a associação. Sim, né? Mas essa aí é uma questão de educação ambiental, né? Precisa fazer... Veja bem, porque do jeito que está, é insustentável. Como é que eu vou botar 115 mil no sistema e tirar 80 toneladas de reciclável? Está saindo por mais de R$1.000 a tonelada de reciclável. É esse o valor que a gente fala. A tonelada do reciclável é mais cara do que a tonelada do resíduo da coleta regular, mas tem que ser mais caro, 110, 120, 130%. Lá está mais de 10 vezes. Mas então, a questão é o seguinte... Tem que ter um olhar mais preocupado com esse equilíbrio econômico-financeiro. E aí eu acho que o X da questão está exatamente no nível de contaminação dos resíduos. Contaminação, que eu digo, é resíduo que não seja reciclável, tá? O nível de contaminação dos resíduos disponibilizados para retirada da... Mas aí nós temos que também avançar, professor Paulo, na questão desta conta, né? Porque o reciclável ele é muito volume e pouco peso, né? Então, ele tem uma característica diferente. Então, a conta ela não pode ser reducionista do ponto de tonelada por tonelada. Porque se eu pego 1 tonelada de garrafa PET, né, ela vai pesar a mesma coisa que 1 tonelada de terra. Só que o volume de 1 tonelada de terra, ela cabe... É o algodão e o chumbo aí, né? E para você fazer 1 tonelada de garrafa PET, você precisa de 32 bags. Não, 32 bags, né? Eu sei, então, eu sei disso. O volume eu discuto isso aqui nas associações aqui em Cuiabá. Tá? O pessoal está pegando aí na faixa de 80, 90 toneladas mês, né? Nas associações,
mas 70% disso é papelão. Ora, bolas, o papelão é interessante, mas o papelão é um dos que tem mais baixo custo. Então, nós temos que ir para outros. Tem que aumentar, concordo contigo, tem que aumentar a eficiência, a eficácia e a efetividade do serviço, com certeza. Isso passa, né, por questão da educação ambiental. Nós vemos conversando com o poder público há muito tempo, né? E aí o poder público tem colocado que, primeiro, ele não tem recursos para fazer mídia, mas não é só através de mídia, tem uma série de outras ações que poderiam ser implementadas e que não são, né? Exatamente. Precisam sair. Porque, olha, um programa desse de vocês aí em Tangará, se nós exportamos ele para Cuiabá, ele não tem condição. A prefeitura não aguenta pagar isso. Você está entendendo? Por isso que a gente preocupa com essa questão da efetividade. Nada contra você ganhar os 115 mil, cobrar no contrato os 111 mil, poder até cobrar mais, mas tem que avançar na massa de reciclável. E quando vocês falaram que 95% do material que o pessoal recebe na associação é material que não é utilizado, vocês só retiram 5%, é sinal que lá nós temos um problema sério na seletividade dos domicílios. Os caras estão botando de tudo lá, não estão fazendo. O que é normal em sistemas que funcionam bem? Sistemas que funcionam bem, o contaminante chega à base de 5%. Quando você retira no domicílio, que chega na associação, você absorve 95%. Às vezes, aquele que não está bom chega a 15%. Mas chegar a 90%... Eu acho que teve um equívoco aí, porque o índice de aproveitamento da Copertan, do material que chega lá, está em torno de 50%, o resto é rejeito, 50%. Pois é, então... Não é 50%. Mas ainda assim, dá para melhorar muito, entende? Eu concordo contigo, a gente pode melhorar muito. Isso vai depender da qualificação dos catadores e do uso de tecnologia, daí tem que implementar mais tecnologia também, mas é possível, mas antes de tudo é isso que o senhor falou, tem que fazer um processo de educação ambiental para melhorar a qualidade desse material. De repente, o catador pode ser um excelente agente para isso. Vamos preparar, vamos desenvolver toda uma estratégia, porque ele está no dia a dia dos domicílios. Sim, mas as prefeituras... melhor que eles podem fazer esse programa de sensibilização da comunidade. Mais na frente, aí a gente vai estar colocando isso. Ocorre que as prefeituras não reconhecem, por exemplo, os agentes ambientais e os catadores como esses transformadores da sociedade. O catador, para ele fazer educação ambiental, para ele parar na porta da casa da senhora de casa e falar, olha, está aqui sua sacolinha, por gentileza, terça-feira a gente vai passar aqui com o caminhão, com a música da coleta seletiva, do Tangará Recicle e tal, ele vai gastar em torno de 8 a 10 minutos. Ele tem que parar de produzir para fazer educação, e a prefeitura não quer pagar por isso, entende? Então, os catadores faziam isso no período noturno, nas escolas, e continuam fazendo, só que agora no menor nível, né? Numa menor intensidade, mas o que acontece? Eles nunca foram remunerados por isso. Então, tem que pensar exatamente naquilo que está mais abaixo, que eu acho que já estava um pouco contemplado, e a gente vai estar colocando também, que é a remuneração por esses serviços, né? Então, aqui nessa outra estratégia... Diga. Ô, Sandro, eu queria dar só uma palavrinha. Sim. Você agora chegou numa questão aí atenuante, né, da coisa. Você tocou num ponto interessante, né? A Copertan, ela até faz um trabalho desse, né? Mas assim, não de casa. Fazia isso muito em escolas, em outras instituições. Só que por conta da pandemia fica complicado, né? Mas outro dia a gente já se reuniu para ver como é que a gente pode fazer esse plano de conscientização com a população para o pessoal começar a depositar só o reciclável, né? Porque realmente vem muita coisa ali que não é aproveitado, né? E é justamente isso que o Sandro acabou de falar, professor, né? Voltando um pouquinho lá naquela questão dos projetos, né?
tem muitos municípios que não apoiam o trabalho, então fica complicado de você articular algum trabalho, né, relacionado ao trabalho que a gente desenvolve aqui em Tangará, justamente por conta disso, da prefeitura. A própria prefeitura ela não dá o apoio necessário para a gente desenvolver o trabalho. Fica complicado. Olha, Tiago, eu acho que a gente tem que olhar a metade do copo cheio, viu? Vocês estão com um belo de um contrato aí, viu? Tá? Eu tenho que avançar em relação a isso. Tá? Aqui em Mato Grosso, vocês são o único município que tem esse contrato. E, por favor, não percam. O meu medo é exatamente essa política de governo e não de Estado. E quando muda, se perde. Então, uma maneira forte de continuar com isso é melhora da eficiência. Tá? A melhora da eficiência, correto. Agora, se a gente pegar, nós estamos revendo a precificação dos serviços por cento de custo. Quanto custa o caminhão que faz a rota dos grandes geradores? Quanto custa o caminhão que faz a rota A? Quanto custa o caminhão que faz a rota B? Quanto custa o caminhão que tira o rejeito? Quanto custa a pá carregadeira? Quanto custa a empilhadeira? Quanto custa a hora homem para fazer a coleta, depois a triagem, né? Para a gente mostrar, para a gente precificar que o contrato ele não é tão caro assim, entende? Temos que começar a fazer uma conta que mostre esta lógica, entendeu? Inclusive, seu Paulo, aqui nós já estamos trabalhando nesse sentido para pedir a revisão do valor do contrato, porque o contrato ele só é reajustado de ano em ano, e com esses aumentos exacerbados do combustível, não tem condição da cooperativa continuar operando, entende? Então, precisa olha, eu vou fazer papel de advogado do diabo. Tá? Em sendo prefeito aí em Tangará, eu já concordo em aumentar. Certo? Quanto é que vocês pensam em aumentar? 10%, 20%, 30%? Eu quero o mesmo avanço em relação ao material reciclável que vocês tiram todo mês. Nós topamos, desde que jogue na mão da cooperativa o recurso para fazer uma mídia de educação ambiental. Aí nós vamos fazer esse negócio. Eu encaro, seu Paulo. Eu encaro também, seu Paulo, essa missão aí, tá? Eu encaro. Então, vamos voltar aqui, ó. A gente colocou essa aqui na estratégia ABC, né? Que é a questão do apoio regional, né? Que me parece que a ideia dos consórcios, elas vêm para ficar, né? Só que aí tem o desafio que o Paulo está colocando, que é a logística. Então, realizar consórcios público-microrregionais com redes de associações de cooperativas e catadores, visando a coleta seletiva em loco, nos municípios, para evitar esse gasto aí que o Paulo fala, né? Uhum. Inclusive, Sandro, nesse sentido, eu acho que a gente tem que realmente botar essa coisa na mão de catadores, porque nos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, como nós não temos uma boa articulação de associações, nós não temos eficiência, não temos número de associações eficientes, agora as empresas de coleta, em função da necessidade de fazer triagem e valorização dos materiais, eles estão colocando sistemas de segregação mecânica, certo? Com peneiras rotativas, com sistema de trituração, retirando o material reciclável do resíduo coletado, certo? E ganhando em cima disso. Certo? Só que o que acontece? A eficiência no sistema de mecânico de separação é baixíssima. Não chega ao nível de um sistema de coleta seletiva de participação de catadores. Certo? E já acontece isso em grande proporção, por exemplo, em São Paulo. Tá? Uhum. Nas estações de transbordo, nas grandes estações de transbordo, tá? Eles colocam sistema de triagem de recicláveis e consideram como se fosse um serviço excelente, mas a eficiência é baixíssima. Eles não tiram mais do que 5 ou 8% do material do reciclável. Quer dizer, dos
20%, 30%, eles tiram metade no máximo quando tiram. Então, concordo com você que tem que trabalhar aí a questão da coleta seletiva. Se você for separar do lixo bruto tudo misturado, você não tem eficiência. Exatamente. Então, aqui em relação à inserção social dos catadores, já tinha bastante coisa aqui, a gente acabou colocando algumas outras, né? Então, criar mecanismos legais para que os grandes geradores contratem associações e cooperativas de catadores, né? Priorizar investimentos em saneamento básico nos municípios que contratem as associações. Isso aqui já está na lei, é só para reforçar, né? Obrigar os consórcios regionais e os municípios consorciados a contratar as associações de cooperativa para fazer a coleta seletiva. Aí vamos colocar aqui solidária. Mas obrigar não dá, né? Obrigar não dá. Mas nós queremos deixar a palavra obrigar, que é para brigar mesmo por isso, viu? Mas no plano não pode ir. No plano, infelizmente, não dá de comentar isso, né? Então, vamos colocar uma outra palavra aqui, né? Priorizar. Na verdade, Sandro, essa briga acontece interna nossa aqui. Eu entendo perfeitamente quando se coloca obrigar e a gente fala isso. Porque nós, internamente, achamos, a gente devia ser mais efetivo. Mas aí você comete uma impropriedade, porque não cabe ao plano fazer isso, né? Beleza. Condicionar o fechamento dos lixões à implantação de programas de coleta, né? O que acontece? Não, olha, aí eu quero uma sugestão, aí eu tenho uma sugestão. Condicionar o fechamento dos lixões aos programas de coleta seletiva, garantindo infraestrutura digna. Aí eu prefiro o seguinte, não sei, vamos lá, sugestão minha, certo? Condicionar o fechamento dos lixões a um programa prévio de sustentabilidade das associações de catadores. Porque o que acontece? Aconteceu agora em Água Boa, certo? O que acontece? A prefeitura deixou de mandar o resíduo para o lixão e tirou os catadores do lixão porque surgiu uma empresa privada lá de aterro sanitário. Só que eles tiveram 2 anos, né, na fase de licenciamento, instalação do aterro, e nenhum movimento foi feito para essa fase de transição dos catadores. E os catadores, de repente, se viram sem nada. E se nós implementarmos aterro sanitário em Cuiabá, principalmente nesses sistemas de concessão, tá? De concessão, nós corremos esse risco. Então, é preciso estabelecer uma chamativa, uma tratativa, para que o município se veja obrigado a oferecer, certo, uma alternativa para o catador, quando esse sistema mudar, certo? Inclusive, essa alternativa pode ser a própria coleta seletiva, já começar a implementá-la antes de fechamento dos lixões. Eu não sei se eu me fiz entender. Sim, foi o que a gente fez aqui em Tangará, né? Nós, na verdade, os catadores estavam, né, dentro daquilo que era convencionado como aterro em Tangará, né? E não existe aterro com catador dentro. Então, tem conceitos diferentes aí. Né? Exatamente. Então, a gente primeiro conversou com os catadores, demoramos 8 meses para fazer o processo de formação em torno da cooperativa, e nesse espaço de tempo nós fomos dialogando com eles e com a sociedade a implantação do piloto da coleta seletiva. Aí implantou-se a coleta seletiva, criou-se a cooperativa e eles passaram a ter o material e a infraestrutura necessária mínima para trabalhar. Né? Que começou... não tem nenhum aterro sanitário que saia do dia para a noite. Então, há tempo suficiente para você fazer toda uma preparação e implementação da coleta seletiva, certo? Uhum. Esse é o que eu acho o grande passo, tá? Então, eu sugiro a você dar uma recondicionada nessa sugestão de vocês em relação a isso, tá? Esse compromisso que o município vai ter que ter de preparar essa questão.
Uhum. Então, aí, outra sugestão aqui é garantir o estímulo de incentivo fiscal para a cadeia produtiva da reciclagem, especialmente as cooperativas e redes de catadores, de Mato Grosso, no que tange a industrialização e verticalização da produção, oportunizando organizações para ingressar na rota da economia circular. Então, por exemplo, que nem o Paulo estava falando, eu vou ter uma quantidade de isopor que não vai valer a pena eu tirar daqui de Tangará e levar para Cuiabá, porque não tem viabilidade econômica. Né? Como é que eu posso estimular essa cadeia produtiva numa pequena iniciativa, né? Ou então eu estimular uma rede, por exemplo, de catadores que vai produzir plástico e que essa rede de catadores mande todo esse plástico, por exemplo, para Várzea Grande ou Cuiabá, numa central de cooperativismo de segundo grau e que ela monte uma indústria de plástico, né? Então, a gente pode avançar nesse sentido também, né? Ou seja, e aí esse estímulo não ficaria restrito às cooperativas, mas a empresas também, né? Lá na frente a gente vai falar disso. Olha, nesse particular, nós estamos estabelecendo, inclusive a gente fez um estudo mostrando estados que oferecem esse incentivo e mostrando a realidade de Mato Grosso. Aqui as pessoas pagam ICMS investindo em reciclagem, né? Investindo em importação de equipamentos, quer dizer, enquanto outros estados já está isento desse tipo de coisa. Então, há que se haver, sim, um incentivo para quem trabalha na cadeia de valorização de resíduos. Né? Então, aqui a gente colocou essa tarjeta amarela aqui, porque a gente entende que os grandes geradores, os atacadistas e os varejistas, né, eles teriam que ter, vamos dizer assim, uma responsabilidade social, porque eles já são beneficiários de vários incentivos fiscais, né? Mas também, se a gente, de repente, não estimula, os caras podem fazer o que eles estão fazendo, muitos estão vendendo o material, né? Então, isso acontece, sim. Concordo com você, mas eu tenho tem alguma que agora, forma, depois Paulo, da política, essa coisa vai ser pacificada, tá? Tem gente que está vendendo seus reciclados, com certeza. Tá? Tem como... eles não têm KNAI para isso, eles, na verdade, o objetivo da empresa deles não é comerciar recicláveis, né? Como é que eles... Não, eles nem podem, porque esse reciclado que ele está vendendo está dentro da cota da logística reversa. Né? É de responsabilidade do fabricante. Então, eles indevidamente estão cobrando isso. Como é que a gente poderia colocar alguma coisa no plano nesse sentido? Boa pergunta. Aonde aí? Na sugestão 6? Aqui, ó, seria aqui, ó, nessa questão que a gente colocou aqui, ó, nós não pontuamos isso aí, na verdade, né? Mas a gente poderia colocar alguma coisa em relação a isso, né? Eu não sei se o plano pode proibir não pode, mas como é que a gente vai fazer? Promover uma... proibir nós não podemos, mas a gente faz uma notificação, tá? Que os grandes não podem comercializar o material reciclável, né? Eu acho que isso a gente pode. Outra coisa, Sandro, nessa história de melhorar desempenho, uma coisa que me chama a atenção, aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, por exemplo, não tem ninguém que vende diretamente para o setor de reciclagem. Todo mundo está na mão de intermediários. Certo? Isso nós só vamos avançar quando nós tivermos massa significativa de resíduos para ser comercializado, quando nós tivermos... tecnologia de separação. Essas coisas, porque se ganha muito, viu? Se ganha muito aí só com a intermedialização. Opa, meu Deus do céu. Intermediação mesmo. Intermediação. Tá? E a ideia é que
é que os catadores comercializem diretamente. E eu sei, através das próprias associações, que aquelas que buscaram vender diretamente, as próprias indústrias recicladoras não aceitam. Por quê? Porque a quantidade é baixa, o volume é baixo, não tem a continuidade que interesse à indústria. Isso nós só vamos resolver quando nós tivermos realmente essa organização melhor. Bom, eu vou colocar aqui dessa forma, depois a Carla e o pessoal do direito aí melhoram isso aqui, né? Estratégia, criar mecanismos legais de notificação e penalização para as empresas públicas e privadas, porque também tem empresa pública que muitas vezes está dando a destinação inadequada, né? E não cumprem a política burlando o que está estabelecido na questão da logística reversa. Aí depois as colegas aí dão uma melhorada nisso aqui, né? Aí vem essa questão da elaboração de estudos, com vista ao financiamento subsidiando, operativas, associações, equipamentos, manejo, transporte, materiais. A nossa ideia, Sandro, e talvez vocês possam nos ajudar bastante com isso, nós estamos pensando em estabelecer uma unidade, para efeito de cálculo de investimento, tá? Uma unidade padrão, né? Uma estrutura padrão para associações e cooperativas, em termos de área coberta, em termos de área total, em termos de equipamentos mínimos, tá? Para a gente poder quantificar e estabelecer o investimento por cooperativa. E estabelecer, inclusive, essa questão, discutir com você essa questão de número máximo de cooperados, certo? Eu acho, por exemplo, Tangará, 54 cooperados, muito cooperado, tá? Mas é um caso de se discutir, tá? O professor Paulo, uma parte da sua fala aí, nós estamos trabalhando aqui, não era para esse ano, é para 2022. O que nós queremos fazer? Nós queremos, Solange, desenvolver padrões de desempenho para a Copertan, que a gente pudesse vender a franquia da Copertan. Mas nós não vamos vender a franquia da Copertan para os catadores, nós vamos vender essa tecnologia para o município. Só que a Copertan, ela ficaria responsável, o município pagaria um valor para a Copertan, para que a Copertan fizesse o treinamento, a qualificação dos catadores, tanto no processo de gestão e autogestão da cooperativa, quanto a preparação técnica, entende? E a gente daria o apoio na implantação da coleta seletiva. Talvez a gente pudesse, a partir do que o senhor falou, fazer um piloto nesse sentido, e a partir daí, junto com a AMM, desenvolver uma planta básica, né? Cidades até 10 mil habitantes, uma cooperativa X, cidade até 10 tantos mil habitantes, a cooperativa X, cidades acima de 100 mil habitantes, por exemplo, estabelecer duas cooperativas, uma num canto, outra no outro, que se diminui o gasto com logística do material. Cidades com 300 mil habitantes, que nem Várzea Grande, por exemplo, você pode colocar 4, 5 cooperativas, associações. Eu acho 5 pouco para uma cidade como Várzea Grande. Se você fizer o quantitativo de material reciclável lá, cabe mais, viu? É só você padronizar o número de catadores, tá? E você fazer a setorização da cidade. Porque a aritmética aí é caracterização do resíduo e área para a atuação dos catadores, certo? E quanto que você vai ter nessa área. Então, as áreas são variáveis em função do perfil socioeconômico da população, do que vai tirar dali, certo? Mas é possível, sim. E vamos discutir isso, porque nós estamos começando agora, semana que vem, trabalhar essa questão, viu? De um modelo de estrutura para associações e cooperativas, né? Porque aqui o pessoal chia muito, a gente vai visitar, professor, olha aqui, eu estou com esse depósito, tem que aumentar, não dá. Então, qual que é o ideal para quem tem 100 toneladas, 80 toneladas, 150 toneladas? Qual é o ideal, por exemplo? O pessoal tem 20 associados, aí eles contratam diarista para usar o dado, porque eles não conseguem
quando eles passam de 60 toneladas para 80, 90 toneladas, aí contrata diarista e paga por, né, esses diaristas por fora que não são da... Então, como é que a gente pode chegar no modelo ideal? Tá? É um desafio, né? Mas dá para a gente aprimorar muitos processos, né? Dá. As metodologias que nós temos aqui, eu acho que ajudam bastante nessa questão da gestão, autogestão e algumas coisas. Bom, aqui na Estratégia 5, tinha a questão de elaboração de estudos. A gente está colocando aqui, elaboração, aqui tem que trocar o verbo aqui, né? No sentido de fornecer apoio técnico, incubação. Ah, tá. Eu acho que aqui pode ser assim, ó, elaboração de estudos e pesquisas para desenvolver apoio técnico, incubação de tecnologia social com vistas, né, ao financiamento, ao financiamento subsidiado de cooperativas, financiamento mesmo. Aí são planos de negócio, essas coisas, né? Mas acho que aqui a gente poderia colocar com vista. Vamos deixar assim, depois vocês pensam aí, ver o que a nossa sugestão melhora ou não. Bota um azulzinho aí no financiamento para ressaltar, para a gente não esquecer. Porque essa questão de financiamento subsidiado, ela é meio complicada, né? Mas veja bem, se você garante isso na legislação, e um município, por exemplo, ele pode pegar R$50 mil para subsidiar a criação e o processo de formação de uma cooperativa, né? Se tiver garantido em lei, você dependendo de como você trabalha, com R$50 mil você faz uma revolução, né? Então não é preciso muito dinheiro, você precisa de ter até a metodologia, né? Então aí pode entrar como subsídio, mas daí quando você contrata já não é mais subsídio, né? Daí é pagamento por serviço. Mas vamos continuar aqui, que nós temos que 3h30 nós precisávamos encerrar aqui. Garantir editais de infraestrutura, máquinas, equipamentos e tal. Então, assim, nós pensamos que o município poderia disponibilizar para as cooperativas, né, que cada uma apresentasse suas demandas. Por exemplo, uma cooperativa que tem barracão, ela vai precisar, talvez, de uma prensa, né? Talvez ela tem barracão e tal, mas ela precisa de um caminhão. Então, colocar lá os editais para que as cooperativas e as associações, né, apresentassem suas demandas. E aí o poder público busca recursos no Ministério do Meio Ambiente, emenda parlamentar, essas coisas, né? Criar um fundo de aval para as associações de cooperativas, para que aquelas que estiverem mais estruturadas possam a pensar a financiar seus próprios equipamentos, né? O governador Mauro Mendes está criando um fundo de aval na ordem de 500 milhões para as cooperativas, não sei se são para as cooperativas da agricultura familiar. Ou seja, ele vai botar 500 milhões, a Sicredi e a Sicobi ficaram no compromisso de cada uma botar 5 vezes mais, ou seja, vão botar 2,5 bilhões cada uma no financiamento disso. E o fundo do aval fica ali para proteger algum imprevisto, né? Então, acho que seria uma coisa interessante. Outra coisa, criar um fundo de aval, né, aqui não é para assegurar, para assegurar, né? Eu vou deixar assegurar a contratação de seguro aqui, porque, assim, nós não temos no país nenhuma instituição financeira que faça o seguro das cooperativas de reciclagem. Sandro, nós temos na legislação aqui do Estado de Resíduos Sólidos o estabelecimento de um fundo para a gestão de resíduos sólidos do Estado. Nós estamos pensando, né, exatamente de como implementar, nunca foi implementado isso, tá? Como criar e implementar esse fundo. Tá? Estamos, inclusive, discutindo isso com advogados tributaristas para ver a melhor forma, porque também tem a possibilidade do ICMS ecológico.
Mas como o fundo nós já temos na lei, talvez nessa primeira conversa que nós tivemos, o pessoal é mais a favor de fundo do que ICMS. Eles acham que o INSS é muito amarrado, já está no município. Então, esse tipo de coisa, a gente, com a criação do fundo, pode exatamente estabelecer lá esse recurso do fundo, como é que seria distribuído, entende? A quem ele contemplaria. Obrigado. Eu acho que é interessante isso. Ok. Sugestão de criação de um programa permanente de educação ambiental para a consolidação e implementação da coleta seletiva popular solidária, reconhecendo e remunerando pelo critério de preço justo os catadores de materiais recicláveis. Aquilo que nós falava lá atrás, como educadores ambientais, né? Sugestão: educação, formação e qualificação técnica. Criar um projeto de educação popular que envolva a formação e capacitação técnica dos catadores, jovens e adultos, que vá dar alfabetização ao ensino superior com enfoque no associativismo, cooperativismo e autogestão de suas organizações. Nós temos o PRONERA, Programa Nacional da Educação para a Reforma Agrária. Nós podemos criar aqui no Mato Grosso, num diálogo com o NEMAT, com o FMT, e o IFMT, um programa institucional de alfabetização dos catadores, certo? Depois de qualificação técnica e tal, porque nós temos diferentes graus de desenvolvimento de cooperativas e nós temos diferentes níveis de formação dentro das cooperativas, né? Por exemplo, a dona Bárbara, que é a presidente da Coopertan, ela é catadora oriunda de Jundiaí, veio para cá porque o marido dela queria matar ela e ela veio para dentro do lixão trabalhar aqui há 30 anos. E hoje ela é presidente da Coopertan, entende? Nós temos o caso do seu Antônio, do Matheus, que são remanescentes do lixão, a dona Eva e tal. A maioria deles era analfabeto. Hoje são analfabetos funcionais, mas já conseguem escrever o nome, conseguem ler uma placa de ônibus, né? Porque nós desenvolvemos um projeto de alfabetização aqui com a faculdade particular do curso de pedagogia. Então, quer dizer, são estratégias que a gente pode reaplicar, né, em outros lugares. E aí você vai percebendo, por exemplo, que hoje nós temos os próprios catadores e catadoras, o Tiago está aí, é prova disso. Sandro, aonde que era dado esses cursos? Na própria associação? Na própria associação, justamente porque o catador, ele trabalha muito e cansativo o trabalho dele. Ele trabalha na cooperativa no mínimo 8 horas, né? Aí é um trabalho cansativo, insalubre, né? E tal. E aí o que acontece? Ele está cansado. Então, a gente geralmente fazia esses cursos na parte do sábado de manhã. E, inclusive, enquanto aquela equipe que já era alfabetizada estava trabalhando, os catadores estavam participando do curso. Ou seja, eles eram remunerados para participar do curso. Quem é que remunerava eles? O pessoal que estava trabalhando, né? Mas a gente pode pensar um programa que dê uma bolsa, né, de R$200 para o catador poder estudar. Você pensa uma metodologia de ensino que seja lá dentro da cooperativa, que faça o tempo escola, o tempo comunidade, né? Você vai educar o catador levando ele conhecer uma outra cooperativa. Você vai levar o catador levando ele lá na Câmara de Vereadores para ele saber qual que é o papel da Câmara. Então, você faz educação cidadã, né? Então, isso tudo nós fizemos aqui. Nós ficamos 10 anos, 9 anos, tentando adquirir uma área do município para a cooperativa. E essa área não saía. E aí a gente começou a discutir com os catadores por que a gente não conseguia uma área. E por que a empresa tal consegue, a empresa tal consegue, a empresa tal consegue? Bom, nós tínhamos toda a documentação, a incubadora fez planejamento de viabilidade econômica, tudo certinho. Mas sempre tinha uma coisa. Aí nós falamos, então agora nós vamos ter uma estratégia seguinte. Nós vamos lá, vamos falar, pedir à diretoria uma reunião com cada vereador, e no dia da votação nós vamos lá. E aí foi o que aconteceu. Aí eu falei, pessoal, vocês vão lá para a cooperativa, para a Câmara, vocês vão... 2 horas a reunião. Vamos pegar o ônibus da Coopertan, na época a Coopertan já tinha ônibus. Vamos pegar o ônibus da Coopertan, vocês vão tudo sujo para lá, do jeito que vocês estão trabalhando.
Você chegar lá com esse cheiro de suor, o cheiro de ser humano que trabalha, vocês não têm que ter vergonha, não. Aí eles deram pulo de 2 metros comigo. Professor, o senhor acha que nós vamos passar vergonha? Nós vamos em casa tomar banho e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí ficou naquela pendenga. Então, foi decidido o seguinte, vai para casa tomar banho, vai almoçar, tomar banho, e cada um vai ter que trazer ou a mãe, ou o pai, ou o filho, alguém que ele sustenta com a renda da cooperativa. Em vez de nós levar 30 catadores, nós levamos 60 para dentro da Câmara. Eles aprovaram o projeto, entendeu? Pediram vista, um vereador pediu vista do projeto, porque, segundo eles, um certidão ia vencer antes de sair o decreto lá da prefeitura, daí só mesmo para que podia substituir o documento. Mas o que acontece? Dali 10 dias teve sessão novamente, os catadores voltaram lá. Então, quer dizer, isso passa a ser um processo de educação para a cidadania. E quando eles percebem que eles vão na Câmara e eles conseguem aprovar uma legislação que é importante para eles, e eles passam a participar do Conselho Municipal de Economia Solidária, porque lá daí tem uma política que garante o funcionamento dos outros empreendimentos. Então, você vai educando para a cidadania, para a participação por dentro das instituições. Então, você vai desenvolvendo uma educação não formal que vai tendo um resultado espetacular na vida das pessoas. E aí as pessoas passam a valorizar, né, a democracia dentro da cooperativa. Aí o Tiago está aí para não me deixar mentir. Quando um catador assume um cargo que ele quer chegar lá e dar uma de gerente, rapidinho os catadores reúnem e falam com ele, meu irmão, aqui não é sua fazenda, não, aqui não é sua empresa, não, aqui é uma cooperativa. Aqui você tem que ter jeito para falar com as pessoas, né? E se a pessoa não aprender, eles trocam. Então, isso tudo faz parte de um processo de educação, né? Porque a gente não foi educado para cooperar, a gente foi educado para competir, né? Bom, então, esse processo de educação eu acho que seria uma coisa interessante para a gente deixar aqui para provocar as instituições, né? Para desenvolver metodologias mais apropriadas. O estímulo técnico, sustentabilidade e eficiência, né? Professor, Oi. Só para questão de informação, em Várzea Grande nós também tivemos um curso aqui no lixão. Teve formatura e tudo para os catadores do lixão. Certo. Curso de que, Solange? Curso de que, Solange? E nós também tivemos um curso, tipo uma escolinha no lixão de Várzea Grande. Também tivemos até festa de formatura lá. Foi feito pela associação? Na parceria com a associação? Sim, professor. Nós nos articulamos, foi na época do projeto Procatador, a SEDUC, a SES, nós fomos para lá e cada uma fez, dentro das suas competências, o trabalho. E aí foi implantado uma sala de aula, 1 ou 2 salas de aula lá, de acordo com as necessidades. Foi feito uma classificação das necessidades, o que poderia ser feito, aí a SEDUC entrou com o curso. Muito bem, parabéns. Iniciativas dessa natureza são extremamente relevantes. Bom, então, eu acho que basicamente é isso aí, né? Que a gente tinha aqui para... Garantir o mecanismo de aplicação imediata, né, dos acordos setoriais, isso aqui também depois tem que ver se cabe, né? Aí a gente colocou a questão isso o senhor já falou, isso já comentamos isso. Uhum. Do compromisso dos catadores em contrapartida às cooperativas estar todos cadastrados no cadastro único, né? Porque a gente vê hoje muita gente que passa-se por catador que acaba não sendo catador, né? Porque qual que é o critério para dizer que uma pessoa é catadora? Entende? Então, acho que a gente tem que mais ou menos ir construindo um pouco isso juntos e tal. Bom, gente, essa é a apresentação. Eu vou abrir a palavra aí para os colegas da Unemat também, se quiserem fazer mais alguma observação. De antemão, eu queria agradecer o grupo aí, da Sônia, de todo mundo, o professor Clóvis, o Danilo, a Daiane,
o Danilo, a Daiane, a Franquiele, todo mundo que participou aí, de alguma forma, direta ou indiretamente, da construção disso aí, o Tiago, os catadores que fazem parte das nossas pesquisas aqui, né? Então, passa a palavra aí de volta para a Solange e para os colegas aí, se quiserem fazer mais alguma manifestação. Eu só queria lembrá-lo, Sandro, que nós vamos aguardar, então, a contribuição do professor Clóvis, tá? Que vai trazer aí as questões da mineração. Tá? Eu acho que valeria a pena, Solange, talvez eu vou reforçar isso, mas talvez... Como é que eu paro de compartilhar aqui? Acho que aqui eu não estou vendo mais, professor. Beleza. Então, e quando é que o senhor encaminha? O senhor pode já enviar essas contribuições agora? Sim, vou enviar agora no vosso WhatsApp, pode ser? Pode ser. Ah, beleza. Eu acho que... Professor Danilo. Fala, Danilo. O senhor está me ouvindo? Sim, tá, deixa eu falar. Uma das sugestões que nós não colocamos aí, no caso eu esqueci, eu até comentei com o senhor, foi a questões relacionadas às empresas, né, geradoras de resíduos, supermercados, entre outros, né? Por exemplo, aqui na associação aqui do Complexo Nascente do Pantanal, né, essas associações elas não estão conseguindo ter acesso a esses materiais, porque essas empresas estão vendendo esses materiais, né, para intermediadores, né? Poderia pensar também numa estratégia com relação a isso, entendeu? Danilo, essa foi a questão que eu coloquei da legislação municipal. Disciplina tudo isso, viu? O que foi feito em Cuiabá. Tá? Sim, tranquilo. Tem aqui Sandro, você ia falar alguma coisa quando o professor Paulo falou sobre as contribuições do Clóvis? Ah, tá. Viu, Danilo? Aqui também foi colocado que se procure uma forma de... Oi, Carol, te retorno. Carol, te retorno daqui a pouquinho, tá, minha amiga? O pessoal já está me chamando para outra reunião lá. Foi colocado aqui que a gente busque na logística reversa, porque criar mecanismos legais de notificação e penalização, né, para empresas privadas e públicas que não cumprem a PNRS, burlando o que está estabelecido na questão da logística reversa. Aí vamos colocar aqui, quando comercializa seus recicláveis. O Clóvis, assim, eu acho que eu vou conversar com ele, Solange. Os recicláveis. Mas tranquilo, eu vou bater um papo com ele, talvez seja importante fazer um convite formal para ele, né? Mas eu faço a ponte e vou dialogar nesse sentido, tá bom? Ok. Bom, tem mais alguma sugestão aí, pessoal? Além dessa do Danilo. Alguém quer usar a palavra da nossa equipe aí? Computadores que estão aí, eu não estou vendo quem está aqui, para mim está muito ruim esse mecanismo aqui, eu não consigo ver. A assessora do Tiago ali quer falar, Tiago? Não, que todas as reuniões elas querem participar. Não, o que eu ia incrementar também era justamente isso aí que o Danilo falou, né, sobre essas questões aí de pessoas que a gente também perdeu aqui, sobre essa questão do papelão, porque os grandes geradores estão vendendo agora, estão comercializando, né? Não estão mandando mais o material. Inclusive, a gente acabou perdendo até um contrato por conta disso, né? Que a gente tinha com a Avan,
por conta disso, eles agora chegaram e estão vendendo o papelão deles para cara que está passando aí de um atravessador. Exatamente, né? Tem que ter um plano municipal, tem que ter alguma coisa que diga que a destinação adequada não pode ser via comercialização, né? Enfim, eles não têm essa finalidade. Mas então, gente, olha, eu estou meio atrasado para outra reunião. Se mais ninguém quiser se manifestar aí, eu pedia licença para vocês, daí queria agradecer a presença do professor Anderson aí também, da Daniela, que também cooperaram com a construção desse documento, né? E, enfim, deixar a palavra aberta aí. Bom, o Sandro, primeiro o nosso agradecimento, tá? A você, a equipe toda, tá? Com certeza será objeto de discussão e com certeza nós iremos dar o retorno daquilo que a gente discutiu e resumiu dessas questões todas, certo? E nós esperamos continuar esse nosso diálogo, porque nós temos muitos objetivos em comum do ponto de vista de fazer avançar a questão da valorização dos resíduos, da gestão dos resíduos sólidos, em especial resíduos sólidos urbanos em Mato Grosso, que é realmente muito precária. E vocês oferecem para a gente uma contribuição muito rica, principalmente do ponto de vista dos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, certo? Talvez eu, pela minha formação de engenheiro, eu tenha mais essa preocupação de eficiência, né? No desempenho, mas porque eu acho também que isso é importante para dar sustentabilidade a essas questões. Então, nós podemos contribuir de forma bastante positiva, né? E agradecemos, sim. Eu não sei se Carla quer fazer alguma colocação. Eu vi Eliana presente, talvez Eliana pudesse também dar uma contribuição. Eu reforço a importância da participação de todos vocês, professor Sandro, porque aqui, Paulo. A Carla está falando. Oi, desculpa. Pode falar, professora Eliana. Não, vai lá, depois eu falo. É que eu estava com o sinal muito ruim aqui, mas pode falar. Reforçando a importância da participação do professor Sandro e todo esse grupo, a gente tem aprendido muito com vocês e acho que essa visão que vocês trazem também é muito importante, as estratégias que a gente viu, nós vamos elaborá-las, não, porque elas já estão muito bem elaboradas, a gente só vai passar aí numa análise em conformidade com a lei mesmo, e acho que é de grande contribuição, a gente agradece. Também queria só agradecer, e é que o sinal para mim estava muito ruim aqui, eu tive que desligar tudo, mas vou conseguir ouvir, e aí dizer, Sandro, para você, sua equipe, que se vocês interessassem em assinar o termo de adesão, eu acho que seria muito importante, porque no produto, no plano, né, no documento, a gente quer colocar todas as pessoas, as entidades que trabalharam assim, colaboraram de forma efetiva. E uma das maneiras são os termos de adesão ou outra forma que vocês entenderem. Só reforçando o que o Paulo já falou, né, de como que a gente avançou aí nessas 4 reuniões com vocês, ouvindo o que vocês trabalham e, ao mesmo tempo, apresentando as nossas propostas e vocês fazendo essas considerações. Então, a gente deixa aí à vontade para vocês verem de que forma nós podemos deixar formalizado, sim, essa participação efetiva de vocês. Muito obrigada mesmo. Alguém da equipe quer fazer alguma consideração? Bom, muito obrigado, né, pela troca de experiências. Paulo, eu acho que a preocupação do engenheiro ela é fundamental, né? Nós temos que entender assim, as coisas precisam ter viabilidade econômica, social e ambiental, mas, infelizmente, como a gente vive num país capitalista, numa sociedade extremamente consumista e capitalista, e outra, se não tiver
como pagar a conta, porque não tem sustentabilidade econômica, ninguém vai pagar a conta, nem as empresas, e ninguém vai pagar. Então, a gente precisa pensar na viabilidade econômica do negócio, sim, né? Porque senão vai ter que ter alguém que vai pagando essa conta, né? E a reciclagem, ela pode pagar a própria conta, sem problema nenhum, né? A gente precisa melhorar as estruturas dentro dessas cadeias e a gente trabalha por esse olhar do mais frágil, do elo mais frágil da cadeia, que são os catadores, né? E que são trabalhadores, que nem o agricultor familiar, que nem eu digo, se não levanta cedo, 4 horas da manhã, lava o teto da vaca e tira o leite, não tem leite para fazer queijo no laticínio, né? Mas antes disso, ele teve que plantar o pasto, fazer muita coisa. O catador também, né? É a mão do catador que vai tirar a tampinha da garrafa e separar, que vai tirar o rótulo e separar, né? Não tem máquina que consiga fazer isso, entende? Então, o trabalho do catador é um trabalho extremamente árduo, né? E nós temos que valorizar esse trabalho, né? Os catadores, eles precisam de condições de trabalho, né? Eles não querem ganhar muito, eles não querem ficar rico, eles querem ganhar e viver bem. E eu acho que isso é importante, é uma outra lição que eles nos dão, né? Então, eu convido aí, queria que o Tiago fizesse um convite para que a equipe do PERJ viesse conhecer de perto a Copertan aqui, passar pelo menos umas 3, 4 horas aqui para conhecer a Copertan. Eu faço um convite para os companheiros aí, colegas. Opa! Era isso que eu já estava encucado aqui, né? Em fazer um convite para o pessoal, principalmente para o Paulo aí, tá bom? Para conhecer nós aqui. Nós já fizemos 2 trabalhos aí na Copertan, viu? 2 trabalhos. Mas venha conhecer de novo para você ver como é que está agora. Sim, tá bom? sim, sim. Está estendido o convite aí, a Carla, a Solange, a Dayana. A Dayana eu já venho convidando, o Danilo. Com certeza irei. Tá bom? Tá? Para ver aqui o nosso trabalho, a nossa estrutura. Seja um momento que seja interessante, por exemplo, para vocês da cooperativa, certo? Eu, por exemplo, agora em setembro, nós temos um recesso escolar aqui em função do calendário acadêmico, né? Então, eu gostaria de ir a Tangará. Veja uma boa data para vocês que eu vou, tá? De 15 a 30 de setembro. A data, quem diz é vocês. Se você disser eu vou hoje, a gente já se organiza aqui para receber vocês. Isso aí não é problema. Perfeito, perfeito. Então eu contacto vocês. Vamos em setembro. De segunda a sábado nós estamos a todo vapor. E quem sabe nós levamos um grupo aí maior do plano, viu? Vem em setembro, professor Paulo, daí lá para outubro, por aí, deve sair um costelão da inauguração do escritório novo da Copertan. Rapaz! Aí vocês podem vir saborear também o costelão aí, tá bom? Tá certo. Thiago, agradeço o convite. E é até bom, porque se for aí para setembro, melhor ainda, porque só assim todo mundo já vai estar 100% vacinado, né? Com fé em Deus. E eu acho que daqui para lá a pandemia já vai estar mais equilibrada. Mas qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, o convite está feito aí para vocês virem fazer uma visita a gente aqui, para conhecer um pouco do nosso trabalho. Obrigado, Tiago. Tiago, vai ser um prazer, tenho muito interesse. Daí eu vou falar para o professor Paulo ele não esquecer de mim, quando ele fizer esse grupão. Não, vamos marcar, Kátia e Carla. E você aqui em Cuiabá, a gente vai todo mundo, Solange, tá? Podemos fazer uma visita lá, saímos cedo daqui, passamos o dia lá, né? O meu famoso costelão do Sandro Guarese. Ai, que delícia. Água na boca já. Mas olha, eu quero conhecer sua filha, linda ela, viu? Ei, aqui toda reunião ela quer participar. Ela vai ser médica. Essa aí vai ser médica. Ela me falou que ela vai ser médica, ela vai fazer medicina, né, Paulo? Né, Tiago? Isso mesmo, a gente está precisando mesmo de bons médicos. Então tá, gente. Tchau. Abraço para vocês. Muito obrigada. Um abraço para você também. Me despeço de todos, me despedindo do Tiago aí. Até logo. Até mais. Obrigado pelo convite, Boa tarde a todos. Obrigada. Tchau. Tchau.